Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. A gente vai aí começar a nossa aula sobre sistemas operacionais, mas inicialmente a gente vai tratar ainda alguns conceitos básicos, tá? De hardware, e também iremos tratar sobre o conceito de software em geral, tá? Então olha só, um sistema computacional, um sistema informático, ele pode ser visto basicamente como sendo composto por três elementos principais, que a gente já conhece dois deles: os hardwares, os softwares, mas também tem um elemento, né, que é conhecido como peopleware, tá? Então, o hardware é um sistema de dispositivos físicos, os softwares um sistema, um conglomerado de sistemas de software, né, de sistemas computacionais, e people envolve aquelas pessoas que estão é, é, trabalhando com esse conjunto aí de elementos, né? Então essa tríade a gente pode chamar de sistema computacional ou sistema informático. Então, a gente pode definir, ou melhor, investigar, se aprofundar no conceito de hardware, olhando para essa imagem e observando que os hardwares, e isso obviamente não diz respeito somente a computadores, tá? A celulares, a smartwatches, a smart TVs, smart TV, todo aquele elemento que tem algum tipo de processamento de dados, né? Contendo, portanto, entrada, processamento e saída de dados. Então, o hardware de um sistema como esse, ele é composto por memória, né? Memória principal, memórias secundárias, processador, né, que é a que a gente chama de CPU, né, o barramento que conecta todos esses elementos com os controladores de entrada e saída, que são dispositivos que permitem controlar aqueles dispositivos de entrada e saída, tá? Então, um teclado, por exemplo, ele precisa de um controlador para controlar a sua entrada de dados, né? Existem também aqueles elementos de entrada e saída, dispositivos de entrada e saída que são híbridos, que eles são tanto de entrada como de saída. Qual? Por exemplo, um monitor touchscreen, que gera saída de dados, como também me permite passar a entrada de dados. Uma impressora multifuncional, né? Então, esses componentes aí, eles transferem os dados, né, através desses barramentos, né? E esses sinais eles são transferidos no formato, esses dados, melhor dizendo, no formato de sinais elétricos. Tá? Isso quer dizer que dados, assim como sinais elétricos, eles podem ser medidos. Tá? A gente mede sinais elétricos a depender da correspondência, né? Se a gente está falando de corrente, ampere, da potência são volts, né? Mas dados a gente fala de bits, né? E basicamente essa unidade, o bit, que é representado com a letra B minúscula, ela pode ser só dois valores, que vem originalmente da ideia de sinal elétrico de fato, ligado ou desligado, tá? Ou seja, 0 ou 1. Então, assim como a gente pode representar várias informações utilizando um mapeamento de dados decimal para qualquer outro conjunto de caracteres que você queira, como assim? Eu posso dizer que, por exemplo, a letra A é representada com o número 65, então a B com 66. Existe um mapeamento para isso, que a gente chama de tabela ASCII, né? Eu posso fazer isso também com bits, mas com um bit só, não, com um conjunto de bits. E daí a gente entra no conceito de sistema binário, né? Mas tudo começa com o conceito de ligado e de desligado, tá? Um bit pode ser 0 ou 1, tá? A luz está então
ligada, por exemplo, né, se estiver com o sinal 1, desligada com o sinal 0. Então essa informação de que uma luz está ligada, ela pode ser representada basicamente com um caractere, um bit, na verdade, em um sistema. Tá? Mas nem toda informação ela pode ser representada apenas por um bit. Né? Então, porque essa imagenzinha aí para que vocês entendam, olha só, nem todo slot, nem toda caixinha eu consigo representar toda a informação que eu preciso. É por isso que nesse sistema de medida de dados binários, nós precisamos conhecer as outras unidades, que todas elas começam com o bit. Então, um bit é um 0 ou um 1. Pode ter um valor de 0 ou 1. 0 é um bit. 1 é um bit. Tá? Mas qual é a unidade maior do que bit? É o byte, que é um conjunto de 8 bits. Tá? Então, assim como no sistema decimal nós temos centena de milhar, milhar, dezena, unidade, nós temos também no sistema binário as suas respectivas unidades. Então, olha só, quando eu tenho 8 bits, um conjunto de 8 bits, de 8 possibilidades de ser 0 ou 1, nós temos aí um byte, tá? Bruninho, para aquele conjunto de bits menor do que 8, ele é representado como sendo um byte. Então, se eu tenho 1101, são 4 bits, mas ele é representado como um byte. Eu poderia representar aí um número ainda maior do que 1101, que não é 1101, tá? É 1101, já que estamos falando de binário. Seria 1101 se a gente estivesse falando de decimal, tá? E daí tem um vídeo que eu queria que vocês assistissem, eu coloquei aqui no nosso slide, mas eu vou colocar também no nosso espaço aí, na nossa aula. Um vídeo que vocês podem aprender como transformar sistema binário em decimal, tá? É isso. Então, olha só, eu tenho aqui basicamente, então, quando vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver que eu tenho aqui um exemplo de um número binário que contém, portanto, nesse caso, 8 bits, ou seja, um byte. Esse número é 11001110 e ele representa 206 no decimal. Vocês precisam assistir esse vídeo que eu sugeri para que vocês entendam por quê. Não é o foco da nossa aula para trabalhar nisso. Aqui tem outro exemplo de um número decimal que representa 191. E daí eu tenho outros exemplos, tá? Então, no computador, cada caractere, cada símbolo, e não somente isso, esse vídeo, o áudio, o som que você escuta, o som que você transmite no áudio do WhatsApp, ele é transformado em bits, tá? Então, assim como nós podemos representar qualquer dado ou informação através de código decimal, como eu já disse, podemos também fazer isso usando códigos binários. Eu falei sobre a tabela ASCII inicialmente aí nessa aula. Então, essa tabela ASCII, ela vem desse mapeamento de caracteres em bits, em decimal ou até hexadecimal, para caracteres do nosso conjunto de caracteres alfanuméricos, tá? Então, aqui está o exemplo da tabela ASCII. Eu dei o exemplo até da letra A. Olha só, a letra A, ela é representada com o número decimal 65. E aí vai, ó, letra A maiúscula, sucessivamente até a letra Z, 90. Mas e o minúsculo, Bruno? 46, se não me engano, né? Não. 96, não, 97, olha só. A minúsculo até o Z, que é 122. Então, essa tabela, eu tenho todos os caracteres que a gente precisa sendo representados aqui em binário, hexadecimal, octadecimal e etc. Para que isso é interessante? Porque, na verdade, o computador, os algoritmos utilizam algo parecido com isso para poder entender, processar as informações, né, tanto recebidas como para gerar informações, né, na saída, tá? Então, esse videozinho que você está assistindo aí, na tela do seu computador ou do seu celular,
ele na verdade tá em bits. E houve um mapeamento para que apareça aí para você o meu rosto, a minha camisa laranja e essa voz que está aí sendo transmitida. Uma vez eu fiz um trabalho muito interessante na minha graduação, um projetinho de redes que a gente fez, em que a gente conseguiu 2 computadores se comunicarem, não tinha Wi-Fi, não tinha cabo conectando eles, através do som. A gente transformou cada bit em um som e transferiu para o outro computador entendeu, claro, era o mesmo algoritmo, e através do som, tá? Então, eu posso até qualquer dia aí, caso algum aluno tenha interesse, né, coloca aí nos comentários que eu mando esse vídeo para vocês. Coloco aí no link no YouTube, tá? Nós temos esse vídeo, é bem interessante. Então, olha só, nós temos aí, já que é uma unidade de medida, nesse caso de dados, nós temos, assim como os números decimais, seus múltiplos. Eu tenho byte, que são 8 bits, mas eu tenho o kilobytes, o kbytes, que são 1024 bytes. Megabyte, são 1024 kilobytes. Gigabytes, 1024 megabytes. E assim sucessivamente. E aqui a sua sigla. Hoje nós compramos computadores, né, com discos rígidos na casa dos terabytes, 1 terabyte. Claro, existe ainda discos rígidos sendo vendidos aí de 512 GB, mas como agora é terabyte, né? Há bem pouco tempo atrás só tínhamos giga. E memória, Bruno? Memória a gente fala na casa dos mega, né? Memória RAM de 512 mega, de 1 GB, né? Então a gente pode falar aí sobre isso. Então você entendendo essas unidades, você entende a respeito de velocidade, de internet, de armazenamento, tá? Dentre outras questões. Então tudo isso somente é útil, né? Todo esse sistema aqui de hardware, se você tiver um sistema que é capaz, um software, de operacionalizar esses dispositivos. E operacionalizar significa, olha só, ser capaz de usar os dispositivos de entrada e saída, de processar. Esses controladores permitem o quê? Que não haja conflito de informações. Olha só, 2 dispositivos de entrada querendo ser usados ao mesmo tempo. Ele tem que ter um algoritmo que permita esse uso, né, concorrente. Então, esses controladores também permitem que esse acesso seja organizado, tá, pessoal? Então, é nesse barramento que os dados são transferidos, né? E esse barramento, na verdade, interliga todos esses dispositivos em uma placa super importante chamada placa-mãe, como o próprio nome diz, placa-mãe. Essa é uma placa que ela contém a conexão de todos os elementos aí mostrados, alguns deles dentro da própria placa-mãe, tá? E permite que esses dados sejam transferidos através dos seus barramentos. Então aqui é um exemplo de uma placa-mãe de um computador desktop, tá? Aqui nós temos um disco rígido, olha só os barramentos, nós temos aqui a memória RAM, nós temos aqui uma entrada USB, aqui me parece um HDMI USB, aqui me parece ser uma entrada de rede, enfim, nós temos aqui vários dispositivos dentro dessa placa que ela é responsável por distribuir todo esse acesso, tá? E aqui nós temos uma placa-mãe de um telefone, tá? Então fiz questão de colocar também o telefone para que vocês entendam que a gente não está falando só de computadores, tá? Então, como eu já disse, tudo isso só é possível usando um sistema que seja capaz de operacionalizar esses dispositivos, tá? Mas o que é um sistema, né? O que é um sistema? Um sistema é, por acaso, um programa de computador, né? É um programa de computador. Então, há uma definição da ISO, né? Que é um padrão na computação, que diz o seguinte, olha, um sistema é uma criação intelectual compreendendo os programas, procedimento, regras e qualquer documentação correlata à operação de um sistema de processamento de dados, tá? Então, essa é a definição formal de um sistema, uma criação intelectual que compreende não somente o sistema, o programa em si, que a gente chama de sistema, mas procedimentos, regras do negócio
Então, um sistema de um supermercado tem que ter regras naquele sistema para que ele implemente de fato uma compra a ser realizada no supermercado. A documentação do sistema que faz os usuários e também os programadores entenderem. Então, basicamente, Pressman diz que um sistema é composto por instruções, por estrutura de dados e por documentos. Esse não é o objetivo do nosso estudo aqui, tá? Ir a fundo do que é um sistema, para aprender a programar. Mas eu queria trazer essa definição para que vocês compreendam que é algo até um pouco filosófico, vai além do que você ver só aquele sisteminha aqui na tela do seu computador, tá? Então, basicamente, se a gente está falando de um sistema para operacionalizar, isso aí a gente está falando de um sistema operacional, que é de fato o tema da aula de hoje, o principal tema da aula de hoje. Então, o sistema operacional é o principal sistema de um computador, tá? Ele é responsável por quê? Por permitir que esses dispositivos sejam de fato, como o próprio nome diz, operacionalizados e também por gerenciar o hardware. Então, a gente é como se estivesse dirigindo um carro, tá? E quando a gente está dirigindo um carro, a gente não se preocupa com, quando eu digo a gente, as pessoas que dirigem, não necessariamente um mecânico, né? Um engenheiro mecânico ou uma pessoa que trabalhe com o veículo, mas a pessoa que usa o carro não está preocupada com os detalhes do funcionamento, quantos pistões tem o motor, né? Se é um carro com injeção eletrônica, enfim, esses são detalhes que, claro, são importantes, mas eles não são tão importantes na hora que eu estou dirigindo o carro para o meu uso diário. Uma direção hidráulica ou elétrica, tudo bem, o câmbio automático ou manual, porque tem a ver com a usabilidade do carro. Então, o sistema operacional é a mesma coisa. Tem detalhes ali nas engrenagens do sistema que eu não preciso ter, como usuário final, interesse em compreender e nem saber que existe, inclusive, algum deles, né? Como a porta do meu carro, ela foi projetada dentro lá das engrenagens. Importa que a porta abra e feche para mim, né? Que eu consiga abrir e fechar com segurança, né? Então tem detalhes de acesso aos dispositivos de entrada e saída, de controle lá da memória, das informações da memória volátil, memória RAM, que é quem gerencia o sistema operacional. Cada tipo de máquina pode possuir um sistema operacional diferente. Você não vai pegar, por exemplo, um sistema do iOS, do iPhone e jogar no Android. Num Samsung. Não vai, porque não vai funcionar. Os hardwares daqueles equipamentos, eles são inclusive específicos para um tipo de sistema operacional específico e vice-versa. A mesma coisa em computadores, ou melhor, em sistemas que não são de um celular. Eu não vou pegar um Windows e jogar num computador da Apple. Pode até ser que eu consiga fazer uma coisinha ou outra ali para fazer funcionar, mas não é o ideal, tá? Então, basicamente, um sistema operacional é composto por programas, tá? Que permitem gerenciar os recursos do sistema como um todo, tanto operacional como o próprio hardware. Então, ele vai definir, por exemplo, qual é o programa que vai receber a atenção do processador. Neste momento, por exemplo, o meu celular está filmando, o sistema operacional que eu uso, que é o Android no meu celular, ele está gerenciando a memória e dizendo, olha, boa parte da memória tem que ir para o aplicativo de câmera, porque ele está usando a câmera. Já o meu computador que está aqui, me ajudando a ministrar essa aula, o sistema operacional que eu uso, que é o Linux, boa parte da memória tem que ser para o sistema que ele está utilizando aí para apresentar os slides, tá? Então é basicamente isso. Todo sistema operacional tem um sistema de arquivo. O que é isso? É um sistema que permite organizar os arquivos de forma melhor. Assim como eu organizo aqui essa estante de uma maneira, você teria outra forma de organizar, né? Então sistemas operacionais, eles mudam os algoritmos para organizar, para buscar programas no seu sistema, no seu computador, tá? Indexação, busca, pesquisa, organização, tudo isso pode mudar de um sistema operacional para outro. Então aqui eu coloquei esse arcabouço aqui que eu peguei no livro de Pressman, que é um autor da área de engenharia de software,
E ele define aí, olha, um software como sendo software aplicativo ou softwares de sistema. Software aplicativo pode ser de duas categorias diferentes, tá? Então nós podemos ter programas de finalidades diversas, programas de aplicações específicas. Já softwares de sistemas podem ser os sistemas operacionais, que é o que a gente vai estudar, mas também podem ser drivers e programas de desenvolvimento de sistemas. Então, um sistema aplicativo, tá? Ele basicamente ele é construído para ser executado em cima de um sistema operacional. Isso é muito importante. Vocês podem ver que nem todo sistema do Windows vai rodar no sistema do Mac, tá? Nenhum aplicativo do iPhone vai rodar no Android e vice-versa, porque eles têm que fazer aplicativos diferentes que são para arquiteturas e softwares diferentes, tá? Então, um sistema aplicativo ele é construído para um sistema operacional e não para um hardware, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui uma escadinha de abstração. Primeiro o usuário se conecta com o sistema aplicativo, que se conecta com o sistema operacional, que por sua vez se conecta com o hardware. Então essa comunicação de gerenciamento de memória, de dispositivo de entrada, de saída, é tudo feito pelo sistema operacional. Então, os sistemas operacionais, isso é muito importante, eles são compostos por sistemas utilitários que permitem a otimização do seu sistema operacional, auxiliar nas tarefas, no gerenciamento de tarefas. Não são programas obrigatórios para funcionamento do computador, mas são programas que são úteis para o bom funcionamento. Por exemplo, quem usa HD sem ser SSD precisa de um programa desfragmentador de disco. É um sistema utilitário que normalmente os sistemas operacionais oferecem. Quem usa um Windows da vida ou um Android usa normalmente um antivírusinho. Nem todo mundo que utiliza Android usa, mas quem usa o Windows usa um antivírus, é um sistema utilitário, tá? Enfim, nós temos aí compactadores de arquivos. Olha, eu tenho que mandar uma foto para alguém, mas tem que diminuir o tamanho daquela foto. Eu uso um sistema compactador de arquivo. Então, basicamente, em resumo, nós temos aí, eu coloquei aí um ranking de sistemas operacionais mais populares. A gente pode ver aí, ó, olha só, que o Android hoje ele é o sistema operacional mais utilizado. Qual é o segundo mais utilizado? É o Windows aqui em azul. Então veja só aqui, ó, logo depois está o iOS, que é o iPhone, né? Depois o iOS X, que é uma versão diferente do iPhone. Depois alguns desconhecidos. E aqui o Linux, que é o que eu uso, inclusive, né? Uma distribuição específica do Linux. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre história dos sistemas operacionais. Eu gosto muito dessa parte de história da computação. Então eu queria falar especificamente, eu vou falar ainda sobre o Linux, mas nesse momento sobre o Windows, que é o sistema operacional de computadores mais conhecido, né? Então estou deixando um pouquinho de lado os mobile, tá? Então o Windows ele é o sucessor do primeiro sistema operacional da Microsoft, que era o MS-DOS, tá? Então, o MS-DOS era uma tela preta que só funcionava com linha de comando, tá? Então, você tinha que digitar aqui. Eu peguei um pouquinho aqui dessa época, tá? Aqui nós temos o primeiro Windows. Depois do MS-DOS, nós temos o primeiro Windows, o Windows versão 1. O Windows significa janela em inglês. Então, esse foi o grande diferencial, olha. Vamos colocar uma interface gráfica no MS-DOS. Ele, na verdade, era o MS-DOS com uma versão com interface gráfica, sem ser com linha de comando. Daí, ó, ele foi evoluindo a qualidade daquela interface gráfica para o Windows 2, né? O Windows 3, o Windows 3.1, eu usei esse aqui, tá? Esse aqui eu usei. Brinquei muito de campo minado, tá? Então aqui era o Windows 3.1, eu usei até o 3.11, tá? E ele continuava sendo o que? Uma versão do MS-DOS com interface gráfica, tá? Então olha só, para você que é um curioso aí da área da informática, vocês, especialmente aqueles da minha geração, quiserem um pouco matar a saudade, né, dos Windows versão 3. Alguma coisa, vocês podem clicar nesse link que eu coloco aí na aula. A aula já está na nossa plataforma, para que vocês possam ver todas essas telas, né? E muitas outras que
tem aí no internet, no arquivo da internet na internet, tá? Então olha só, no seu browser. Depois do Windows 3.11 veio uma nova geração de Windows que introduziu um conceito importantíssimo, que até hoje nós usamos, tá? Eu não, porque eu não uso Windows há muitos anos, mas o menu iniciar que revolucionou a usabilidade, a navegabilidade dos sistemas operacionais. O Linux, por exemplo, tem um botão, as distribuições em geral do Linux tem um botão, uma funcionalidade semelhante ao menu iniciar. Então nós temos o Windows 95, que foi o primeiro Windows, de fato, que não utilizou o MS-DOS. Depois o Windows 98, o Windows Millennium, que não teve aí muita adesão. Depois o Windows XP, que talvez alguns aqui tenham utilizado, muita adesão. O Windows Vista e depois o Windows 7. E daí a gente teve outras versões do Windows, tá? O Windows 93 ele não existiu, mas eu encontrei isso aqui na internet e achei muito curioso, tá? Se você clicar nesse link, como eu vou clicar agora, você vai ver que você pode simular como seria o Windows 93 nessa transição do MS-DOS para o Windows 95, tá? Eu, particularmente, eu tive a impressão de que estava utilizando, de fato, o Windows 95, tá? É bem parecido, então você pode ver aqui, ele simula bem, tá? Como era o Windows 95 na época, mas aqui nesse caso seria um Windows 93 que de fato não existiu, né? Aqui alguns ícones, tá? Calculadora, olha, vamos ver como é que é essa calculadora do Windows 93, caso ele existisse, tá? Então aqui é uma iniciativa de alguns especialistas aí da informática, na história da informática, que construíram essa versão como se fosse um Windows que tivesse existido nessa transição, tá? Então, depois do Windows 7, nós entramos numa nova geração do Windows, tá? Em que o menu inicial ele deixou de ter tanta importância, principalmente porque a partir daí os computadores passaram a ter também monitores touchscreen, né? Não é que o menu inicial, até tentaram, se eu não me engano, no Windows 8 eles tentaram tirar o menu iniciar, mas viram que não deu certo, então no Windows 8.1 voltaram com o menu iniciar. E daí eu queria que você assistissem esse vídeo, é um vídeo que fala sobre detalhes dessa história do Windows, tá? E esse link também vai ser deixado também na nossa aula. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre o Linux. O Linux é um sistema operacional que eu utilizo já há quase 10 anos. Na verdade, eu utilizo uma distribuição específica do Linux. O Linux ele é, na verdade, o que a gente chama de kernel, que é o núcleo, é aquela parte mais importante do nosso sistema operacional. É como se fosse o chassi do carro, tá? Em cima dele é construído todo o carro. As funcionalidades básicas de um sistema operacional estão no kernel. Todo sistema operacional tem o kernel, tá? Então, o Linux, na verdade, é um kernel. Não existe o sistema operacional Linux. Ele é um sistema livre, ou seja, eu posso baixar o código na internet. Ele é um sistema aberto, não preciso pagar por ele, e é por isso mesmo que existem várias distribuições do Linux. Ubuntu, o Mint, Fedora, que enfim é uma versão que não dá para entrar em detalhes agora, o Debian também não, enfim, eu tenho várias, inclusive versões que são baseadas também no Linux, no sistema Unix, Slackware, enfim, o Slack, isso mesmo, dentre outras. Eu basicamente utilizo o Mint e o Ubuntu, fico variando entre esses e o Debian. No momento estou utilizando aqui o Debian, mas em resumo, o kernel ele não tem muita utilidade por si só, assim como o chassi do carro não tem, tá? A gente precisa de outros softwares que sejam implementados ao redor desse kernel, tá? Para que ele tenha utilidade, tá? Então, como o Linux ele é apenas um kernel, ele é distribuído de forma gratuita na internet, as pessoas também podem pegar e criar versões pagas do Linux. A licença dele não proíbe isso, tá? Não é à toa que o próprio sistema do Mac, né, ele é baseado no kernel do Linux, tá? Então, olha só, quais são as distribuições mais populares do Linux? São essas que eu coloquei aqui, um dado de 2020, tá? Na nossa tela, tá? Então aqui eu tenho uma tela do MX Linux, aqui do Manjaro e aqui do Linux Mint, tá?
Já utilizei aqui o Linux Mint, também é uma ferramenta muito boa. Então, eu aconselho que vocês, aqueles que são mais curiosos, possam aí tentar entrar aí nessa área de ser um usuário de um software livre. E daí a gente fala de sistemas relacionados ao desenvolvimento de sistemas. O que são esses sistemas? São aqueles utilizados para que você possa, a partir deles, programar novos sistemas, tá? Esses sistemas eles são desenvolvidos por meio de linguagem de programação que permite, utilizando uma linguagem de programação, é como um editor de texto. Você cria outros programas, tá? Antigamente se programava com zeros e uns, não era fácil. Mas isso foi evoluindo. Chegamos ao ponto de ter uma linguagem de montagem, que é essa aqui, o Assembly. E daí as linguagens foram melhorando, COBOL, C, enfim, existe uma infinidade de linguagens, até chegar no ponto de linguagens de mais alto nível, linguagens mais próximas ao ser humano, mais fáceis, linguagens em inglês, com estrutura sintática mais interessante de se aprender. Hoje nós temos linguagens como Java, Python, JavaScript, C Sharp, linguagens que no geral são bem mais fáceis do que se programar com uma linguagem de montagem como essa que está à sua direita, tá? E por fim a gente vai falar sobre drivers. Drivers são sistemas de software também, mas são sistemas que controlam o acesso a dispositivos de entrada e saída, são controladores, tá? Drivers não são drive. Olha, isso aqui é um drive, ou seja, é um dispositivo de entrada e saída, um dispositivo híbrido, é um USB, um pendrive, melhor dizendo, tá? Que nesse caso permite que a gente armazene dados, guarde, remova, leia, né? Um driver, tá? Com R no final, como eu disse, um controlador. Ele permite que o sistema operacional controle o acesso dos dispositivos. Tá, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Qualquer coisa estou aí à disposição de vocês na nossa sala. Um abraço. Tchau, tchau.